Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é água no planeta. A água potável. A água potável é aquela que pode ser consumida pelos humanos e animais, por não causar nenhum risco à saúde. Basicamente, ela não possui cor, incolor. Ela também não possui sabor, ela é insípida, nem também cheiro, ela é inodora, além de ser livre de qualquer tipo de poluente ou contaminação. Existe também a água salgada, é aquela rica em sais dissolvidos, principalmente o cloreto de sódio. Esse tipo de água é encontrada nos mares e oceanos e compõe cerca de 97,5% de todo o total de água existente na Terra. A água pode ser encontrada de maneiras bem diferentes em nosso planeta. Podemos encontrá-la como água doce, salgada ou salobra. Ela pode ser encontrada em rios, mares, oceanos e até mesmo debaixo da terra e também na atmosfera. Nem toda água é potável. Ou seja, nem toda água serve para o consumo do ser humano. Isso porque a água pode conter diversos organismos e substâncias prejudiciais à nossa saúde. Agora, vocês irão pegar a apostila de ciência na página 122, número 1. Se você já foi à praia, percebeu que a água do mar é bem diferente da água que bebemos? Converse com seus colegas e professores sobre a diferença entre a água do mar e a água que bebemos e escreva aqui: água que bebemos. Tia terminou de falar, você vai falar aí. E a água do mar, como ela é, tá bom? Vocês irão escrever nessas linhas aí. 2. Leia as frases. A água de muitos rios e lagos é conhecido como água doce. A água do mar é chamada de água salgada. Porque não podemos beber água salgada, mas podemos beber água doce? Lembre-se de que só devemos consumir água tratada. Vocês sabem que a água, depois que ela vem dos rios, ela passa por um tratamento até chegar na nossa casa, tá bom? Para podermos consumir. Vamos agora para a página 123. A superfície do planeta onde vivemos é o Sol. Grande parte da superfície da Terra está coberta por água. 3. No desenho, os espaços que representam o solo do planeta estão coloridos de laranja bem escuro. Pinte de azul as partes que representam a superfície do planeta coberto de água. Depois que vocês colorirem de azul, vocês vão observar que tem mais água do que terra. Depois que vocês colorirem, vocês irão descobrir, tá bom? Então vamos para o número 4. A água que bebemos vem de qual lugar do planeta? Converse com o professor, colega e em seguida escreva na sua conclusão. Então, tia já falou que a água que bebemos é a água potável. São águas que vêm dos rios, dos lagos, né? Então, é essa água que podemos beber. Na página 124, água na natureza.
A água se apresenta diferentes modos na natureza. Observe aí, ó. Águas do mar, aparecem em rios, em lagoa, em charco, né? O charco são muitas águas e muitas plantinhas, tá vendo? Em cachoeiras, em lago, em fonte e em oceanos. Então, vocês perceberam que a água aparece de várias maneiras. Umas são doces, outras são salgadas. Número 1. Escreva abaixo os lugares com água que apresenta nas imagens. Água doce. Então, a água doce, ela aparece onde? Muito bem, nos rios, nas fontes, nos lagos, então nas cachoeiras. Então, vocês podem observar aí. E a água salgada, ela aparece mais em 2 lugares, né? Que é no mar e oceanos. Vamos para 125, número 2. Leia as charada para descobrir outras formas de água na natureza. Letra A. Vamos lá. Acontece com maior frequência nas regiões de clima frio, tá? É branca e cai em flocos. O que será? Só aparece em lugares bem frios e cai em forma de flocos. Muito bem! É a neve. Na letra B, no solo, presta atenção, do solo eu as enxergo. No céu, diversas são suas formas, delas caem em forma de chuva. Então, vou simplificar. Então, da terra, né, ela vai evaporar, né? Vai subir, ela vai formar o quê? No céu, e depois ela vai cair em forma de chuva. Muito bem! São as nuvens, a água e a sal. Vamos brincar fazendo mímica de situação do uso da água. Como fazer? Primeiro, forme um grupo com 3 colegas. 2. Escolha uma situação de uso da água no dia a dia da escola ou de casa e represente por meio de mímica. Você sabe o que é mímica? Mímica, eu vou fazer aqui gestos sem usar a voz, só a expressão do meu corpo, e vocês irão descobrir o que eu estou falando sem usar a palavra. Então, vocês vão prestar atenção que vocês irão desenhar aqui agora. Eu vou fazer para vocês e vocês vão desenhar tia, o que tia está fazendo nesse momento. Se vocês quiserem fazer com alguém de casa, tudo bem, não tem problema. Mas você pode fazer o que tia vai fazer agora. Preste bastante atenção. Como eu estou usando a água agora, tá bom? Como que eu usei a água? Desenhe para mim. Tá fácil? Muito bem. Vocês são muito inteligentes. Água e vida. Preste bastante atenção agora. Já vimos que solos sem água dificulta o nascimento e o crescimento das plantas. A água é essencial para qualquer forma de vida. Algumas espécies de plantas e animais precisam de muita água para sobreviver. Outras precisam menos, mas nenhuma consegue sobreviver em um ambiente sem água. Tem que ter água. Número 1. Dependendo da espécie de planta,
ela precisa de maior ou menor quantidade de água para sobreviver. Observe esses dois casos para responder as perguntas. Olha bem, todas necessitam de água para sobreviver. Nós necessitamos. Qualquer ser vivo necessita de água para sobreviver. Umas precisam de mais água, outras de menos, mas todas necessitam de água para sobreviver. Eu tenho aqui o cacto e tenho aqui o alface. Agora, o alface, ela precisa de muita água para sobreviver. E às vezes ela necessita de ser molhada de manhã e à tardezinha para poder sobreviver. Ela necessita de muita água, senão ela morre. O cacto, ele também necessita de água. Os cactos são plantas suculentas. Isso significa que tem tecidos grossos, né? Com capacidade para captar e reter grandes volumes de água. A água armazenada mantém essa planta viva durante períodos secos. Não quer dizer que ela não necessita de água. Ela precisa de água. É porque o seu tronco é grosso, ela é muito suculenta e ela retém muita água no seu tronco. Por isso que na seca ela resiste mais do que o alface, porque ela tem água retida nela e ela vai sobreviver durante algum período seco, mas ela necessita de água para sobreviver. Então o alface necessita de mais água do que o cacto, tá bom? Então vamos lá. Qual dessas plantas aqui está aí, tá bom? Vocês irão responder. Cacto, alface. Qual delas precisa de maior quantidade de água? Por quê? Depois vem a de baixo. Qual delas precisa de menor quantidade de água? Por quê? Tia terminou de falar. Então vamos lá. Que forma tem a água? Agora preste bastante atenção. A água, ela pode estar no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Então vamos lá? Líquido, gasoso e sólido. Então tia vai explicar para você cada um. A água em seu estado líquido não possui forma própria. Ela assume a forma do recipiente onde que ela está. Por exemplo, as águas do rio estão na forma líquida. As águas no oceano estão na forma líquida. As águas das cachoeiras, dos poços, né, estão na forma líquida. Se eu pegar um copo e colocar a água dentro, ela vai tomar o formato do copo. Por quê? Porque ela é líquida. Se eu colocar em outra vasilha maior ou de forma diferente, ela vai ter o formato da forma líquida. Então, a água que nós bebemos está na forma líquida, tá bom? Agora nós vamos para a água no estado sólido. A água no estado sólido, ela tem a forma de gelo, tá vendo? Ela está de forma sólida, ela está forma de gelo. Ela pode ser encontrada, o gelo, também de forma de neve. Agora, a água no estado gasoso,
ela é quando passa pelo processo de evaporação. Por exemplo, nesse momento está acontecendo a evaporação das águas, por exemplo, das piscinas, dos rios, né? As águas que se encontram no solo, ela vai evaporando. Por isso que os rios secam. Por isso, se você colocar um prato com água no sol, ela vai sumir. Por quê? Porque ela vai evaporar. Então ela vai subir e vai formar em nuvens, depois cair em forma de gelo. Então, essa é a água no estado gasoso. Quando eu coloco a roupa molhada no varal, a gente acha é porque ela escorreu. Não, é porque a água, não só porque ela escorreu, ela vai evaporar na forma gasosa. Se eu coloco uma água para ferver, ela não seca se eu não desligar o fogão? É porque ela vai também evaporar. Então, essa é a forma gasosa, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntinhas e tia vai ajudar a você a responder. Escreva se as afirmações feitas com base nas imagens são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. As geleiras são compostas por água? Sim, as geleiras são compostas por água, porque ela está em forma de gelo, mas é a água na forma sólida, né? Então, ela está na forma sólida. Verdadeiro. Quando cozinhamos carne, seu tamanho diminui, devido principalmente à perda da água na forma de vapor. Isso é verdadeiro, porque a carne, ela contém água. Quando ela vai cozinhando, ela vai evaporando. Então, ela diminui de tamanho, porque a água sai em forma de vapor. Verdadeiro. Quando estendemos roupa no varal, ela seca apenas porque a água escorre pelo chão. Falso, porque a água que estão na roupa, batendo o sol, ela evapora, tá? Ela evapora. Não só aquela água que cai no chão, mas a água, ela evapora que estão nas roupas. Então, aí, ela não só escorre pelo chão, ela evapora também. Então, aí, disse que ela só escorre para o chão. Falso. Quando a água ferve, ela vira vapor porque se mistura com o ar. Logo, a água no ar. Verdadeiro. No ar, na atmosfera, encontra-se água em forma de vapor. Verdade. Então, é verdadeiro. O sangue apresenta grande quantidade de água. E esta é uma das razões porque o sangue é líquido. Verdadeiro. Agora, essa é bem interessante. É possível observar uma gota de água próxima à chama de um palito de fósforo devido à água que sai da região queimada da madeira? Verdadeiro. Então, criança, não faça isso em casa, mas um adulto pode fazer. Você pode fazer com adulto. Quando você acender um palito de fósforo, você observa que vai ter uma gotícula de água pertinho do fogo. Isso é verdadeiro, tá? Não faça sozinho, criança. Acenda o palito de fósforo só com o papai e com a mamãe, tá bom? Vamos agora para 127. A água apresenta-se sob diferentes estados na natureza. Igual a tia disse, líquido, sólido e gasoso. Na Terra, a água se encontra em maior
maior quantidade no estado líquido, nos mares, nos rios, nos lagos e na chuva. Nos icebergs, a água está no estado sólido, isto é, na forma de gelo. No ar, no estado de vapor. Não podemos vê-la porque está suspensa no ar, mas podemos percebê-la. É o caso das roupas que secam no varal. A água transforma-se em vapor e mistura-se com o ar até deixar a roupa completamente seca. Diversos estados da água. Você precisa de um espelho, de um copo plástico ou de vidro, igual a tia usou, vou mostrar para vocês agora, e um congelador, uma caneta ou uma fita crepe, igual eu usei, e água. Como fazer? Coloque a água no copo e marque com fita ou caneta. Eu fiz aqui. Eu coloquei a água líquida. Para vocês enxergarem melhor, eu colori a água, tá? A água que está colorida. Porque a água, ela é incolor. Ela não tem cor, tá? Então, eu coloquei a cor para vocês observarem melhor, tá vendo? Eu coloquei a fita, olha a água. A água tá até aqui. Eu coloquei a fita para vocês perceberem que a água está aqui. Agora eu vou colocar no congelador, tá? Essa água. Coloquei no congelador, tá vendo? A água estava aqui, tá vendo? Então, depois que eu coloquei no congelador, quando ela se formou sólido, formou em forma de gelo, ela aumentou a sua proporção. Então, ela tá até aqui, ó, tá? Eu vou tirar a fitinha para vocês observarem melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui, tia vai tentar aqui tirar a fita, tá? Tá começando a descongelar, porque tá fora da geladeira, né? Ela estava assim. Depois que eu coloquei, tá? Na geladeira, que ela passou do líquido para o sólido, ela aumentou a sua proporção, porque ela se transformou em gelo, em sólido, tá vendo? Então, isso que vocês irão desenhar, tá bom? Tia vai colocar aqui, tá? Aumentou. Vocês podem colocar a fitinha igual estava antes, tá? Para poder ver a diferença, tá? Eu vou continuar lendo. Número 2. Deixe o copo com água no congelador por algumas horas. Retire o copo do congelador e compare o nível do gelo com o volume anotado. Após a atividade, com um copo de água, fique em frente do espelho e respire profundo com a boca aberta e solte o ar, tá? E no espelho até embaçar. Então, no número 1, o que aconteceu com o nível da água do copo quando ela se transforma em gelo? O nível da água subiu, né? Vocês viram que é a mesma quantidade de água, mas quando se transformou em sólido, em gelo, a proporção aumentou. Então, agora a gente vai falar do espelho. Vocês irão fazer em casa. Todo mundo tem um espelho em casa. Então, vocês irão puxar o ar com muita força. E depois, vocês vão respirar em frente ao espelho e soltar todo o ar. O espelho irá embaçar, tá bom? Então, vamos para a pergunta. Número 2. Desenhe o copo de água com a marcação antes e depois de ir para o congelador. Copo com água antes de ir ao congelador. Depois o copo com água depois do congelador. Se você quiser colocar a fitinha igual estava, pode, senão não tem problema. Número 3.
Em que estado a água estava antes de ir para o congelador? E depois? Então, vocês irão escrever. A água, antes de ir para o congelador, forma líquida. A água, depois que foi para o congelador, tornou-se sólido, né? É isso que vocês irão fazer. No número 4, o espelho embaça por ter gotinhas de água líquida que resfriam e ficam nele. Qual o estado da água quando ela saiu da sua boca e foi para o espelho? Você não jogou água, você só respirou. Ah, muito bem! Gasoso. É uma forma de vocês observarem a forma gasosa, tá bom? Então, vamos agora para 130. Na página 130, tem as cores aí, tá? Observe as imagens abaixo e identifique os quadros coloridos com as legendas, indicando se a água ela é doce, D, ou se ela é salgada, S. E qual estado que se encontra sólido, só, líquida, Li, e gasosa, G. Então, laranja, né, pode ser sólido, gasoso ou líquida. E azul pode ser doce ou salgado. Então, vamos lá. Essa água aqui na letra A, água potável, ela é o quê? Então, eu vou fazer só a primeira. Ela é doce, vou pôr o D. E ela é o quê? Líquida. Eu vou pôr o Li. Agora vocês irão descobrir na geleira, tá? Na sopa de legumes, no céu sem nuvens, no mar e na neve. Viu? Na neve. Aí vocês já têm as cores aí, vocês só vão colocar se é doce, D. Se é salgada, S. Se é líquida, Li. Se é gasosa, G. E se é sólida, tá? O Sol. Então, vamos para a próxima página. Na próxima página, 131, observe a imagem. Letra A. Nós temos aí o quê? Muito bem, uma geleira. Qual é o estado físico da água na geleira, tá? Qual é o estado físico na água do mar? C. Na imagem, existe água no estado gasoso? Será que existe? Sim, é porque existe água na atmosfera, no ar, tá bom? Vamos para a próxima página, 132. Número 2. Todos os vegetais necessitam da mesma quantidade de água? Tia falou isso, né? Algum vegetal pode viver sem água? Será? Tia falou isso, né? Então, existem vegetais que conseguem viver com menos água. Não porque ela vai viver sem água, não. É porque ela acumula água dentro dela e ela fica mais tempos sem água, mas ela tem água dentro dela para sobreviver. Já outras, se não molhar todos os dias, ela vai morrer, porque ela necessita bastante de água, porque ela não acumula água dentro dela, principalmente as que têm folhas. Elas necessitam mais de água. Então, vamos lá. 3. Desenhe nos quadros o que é solicitado. Água no estado sólido e água no estado líquido. Tá fácil. 4. Com a
a ajuda de um adulto, pesquise sobre plantas que precisam de muita água e plantas que necessitam de pouca água. Anote na tabela os resultados de sua pesquisa. Não precisa vocês colocarem muitas plantas, bastam 2. Plantas que precisam de muita água e plantas que precisam de pouca água, tá? Desenhe no quadro uma planta que precisa de muita água e uma planta que precisa de pouca água. Então, você já tem aqui, vocês podem fazer através do que vocês estão vendo aqui, tá bom? É isso, meus amores. É muito gostoso falar de água, a água na natureza, né? Então, fique com Deus. Tia te ama. Até a próxima aula. Te amo. Saudades.